devem ou não continuar usando máscaras na sala de aula? Essa é uma pergunta difícil. É muito difícil mesmo, não é? Por Muito. quê? Porque a gente vai encontrar razões coerentes, justas, dos dois lados. Dos dois lados. Então, vamos pensar assim, quem acha que deve continuar, e é 76%, né? Está pensando na segurança da criança, assim, a gente está começando uma nova fase da pandemia agora, em que aparentemente está tudo assim diminuindo. O que será que vai acontecer? São pessoas assim que têm um pouco mais de precaução, de medo, inclusive. E por outro lado, tem a turma que fala, olha, as crianças estão já com um desenvolvimento muito afetado por todo esse tempo, cobertas, sem poder ver o rosto das pessoas. Tem criança que não sabe falar direito, que não está aprendendo a falar, principalmente aí crianças menores de 3 anos, 4 anos, que ficam de máscara. Elas precisam aprender um pouco essa linguagem do próprio rosto, de expressões das pessoas. Isso afeta muito o desenvolvimento. Então, a gente vai encontrar, pessoal, dos dois lados, né, um pouquinho de razão. Agora, o que a gente pode fazer nesse momento? Então, é um momento em que, se a gente falar usa ou falar não usa, é um momento que a gente pode estar errando para um lado ou para o outro. Então, assim, eu não quero ficar em cima do muro, não, de jeito nenhum, nem deixar de dar uma resposta para vocês, mas eu acho que o melhor a fazer nesse momento é, de fato, o uso da máscara tem que ser opcional. Eu acho que a gente tem que respeitar o outro, e quem acha que fica mais confortável com a máscara, os pais que ficam mais confortáveis de mandar seus filhos de máscara para a escola, tudo bem. O difícil é convencer as crianças se tem alguém sem máscara. Essa é outra história. Porém, eu entendo a atitude dos pais. Agora, para tranquilizar um pouco vocês, né, eu vou colocar o que eu penso a esse respeito. Gente, é o seguinte, olha, a gente está numa fase da pandemia que nunca houve uma fase igual a essa. A população brasileira teve assim uma explosão da Ômicron, então a imunidade, vamos dizer, aquela imunidade coletiva, né, está muito alta pela própria doença. A gente tem uma taxa de vacinação bem razoável, significativa, precisamos vacinar mais, mas está muito boa a taxa de vacinação da população brasileira, é heterogênea, mas está boa de uma maneira geral, tá? Então, o que acontece? A gente está vendo que o número de internação, o número de óbitos, né, a taxa de pacientes em UTI está baixíssimo. Então, esse é um momento de ouro que a gente tem realmente, em que todos os indicadores disseram, pessoal, dá para ficar sem máscara em ambiente aberto e também em ambiente fechado. Agora veja, pessoal, então a gente está assim no momento de ouro. O que vai acontecer lá para frente? A gente não sabe. Será que aqui a gente vai ter também um aumento de casos, como estamos vendo na Europa ou lá na Ásia? Não sabemos, mas nesse momento está bom para ficar sem máscara, em ambiente aberto e em ambiente fechado. Então, pessoal, o que eu acho é o seguinte, esse momento agora que a gente está vivendo é um momento propício, sim, a ficar sem máscara, é um momento propício, sim, para que as pessoas fiquem mais seguras de ficar em ambientes sem máscara, crianças, inclusive, nas escolas. Claro que a gente deve sempre seguir com o arejamento dos ambientes, isso é super importante, janela aberta, isso é muito importante, mas é um momento seguro, sim, para a gente ficar sem máscara. Essa é a minha opinião. Boa. Tá? Nesse momento. A senhora E saiu do depois, lá muro para aí no frente, finalzinho. vamos ver. Pulou do muro no finalzinho aí, eu gostei dessa. Deu uma puladinha do muro. Então, assim, porque a pergunta, a dúvida é muito... Eu vou até trazer a história da minha filha, né? Que eu sempre trago aqui como exemplo, que eu acho que os pais também se identificam. Foi muito interessante. A escola mandou um comunicado recomendando o uso das máscaras, mas como a senhora mesmo falou, é facultativo.
E aí foi muito interessante porque a professora trouxe isso para a sala de aula, crianças de 6 a 7 anos. Ó, o uso da máscara não é obrigatório, vocês fiquem à vontade. Quem quiser tirar a máscara, quem quiser ficar com a máscara. E aí foi muito engraçado porque uma criança, eu quero ficar sem, arrancou. Aí a outra viu, eu também quero tirar. Aí começaram a tirar a máscara. Aí a professora falou, mas é importante que vocês conversem com seus pais. As crianças trouxeram a discussão para os pais. E aí os pais falam, não, você não podia ter tirado, você tem que ficar com a máscara. E aí começou o dilema, porque, mas fulaninha tá sem máscara, ciclano tá sem máscara, por que eu tenho que usar a máscara? E outros morrendo de medo, porque ela ficou sem máscara, não pode ficar. Então virou um debate em sala de aula, doutora Ana Escobar. E é isso, assim, por um lado é muito interessante, porque eu acho que todo mundo questiona, mas eu acho que por isso que eu chamei a senhora hoje aqui, porque a questão principal é a questão científica que a gente quer saber. Então a senhora agora já respondeu. É seguro, sim, deixar as crianças sem máscara na sala de aula. A senhora está falando aqui que tudo bem, não tem problema. É isso. Exatamente. Neste momento, Fabíola, é essa a grande questão. Agora, a gente tem que estar atento ainda. Se daqui a 2 semanas a gente começar a observar que o número de casos está aumentando, internação subiu e tudo, voltamos atrás. Por quê, gente? Porque esse vírus vai continuar no planeta durante muito tempo. Então, nesse muito tempo, como é que vai ser agora esse período? Períodos de máscara, períodos sem máscara. Nesse momento agora, 22 de março de 2022, eu aconselho a ficar sem máscara, porque está dando para ficar sem máscara. Daqui a pouquinho a gente pode rever essa história. Tá aí, mas continuar tomando os cuidados de higiene. E aí, muito importante, né, doutora Ana? Eu acho que aí é um ponto também muito importante mesmo. Eu acho que essa pandemia trouxe um aprendizado pra gente. Criança com nariz escorrendo, criança febril, criança que não dormiu à noite porque teve febre. Não mande essa criança para a escola, mas por favor, fala isso, doutora Ana, por favor, não, a senhora que fala. Parabéns, Fabíola. Nossa, muito, muito bem lembrado. Gente, é exatamente isso que a Fabíola colocou para vocês. É assim, olha, a gente está sem máscara, tem recomendação e podemos ficar, mas isso depende da gente mesmo, da nossa responsabilidade. A gente, nesse momento, todos vocês, pais, têm que ser responsáveis o suficiente para entender isso. É um momento ainda que a gente está numa transição de pandemia, que vai ter momentos em que a gente vai voltar a máscara, vai tirar a máscara. Nesse momento dá para ficar sem. Porém, responsabilidade de vocês. Jamais, jamais mandem qualquer filho doente com qualquer situação para a escola. Mas eu acho que é uma alergia. Não vai. Mas o nariz está escorrendo porque respirou um perfume. Não vai. Qualquer sintoma que fuja do normal, deixa seu filho em casa. Isso é a responsabilidade de cada um.